Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é vida, né? Tanto que agora que não está chovendo, o que a gente percebe na natureza? Por causa da água, né, que não está tendo, cada vez mais escassa a água da chuva, está diminuindo, todo ano diminuindo. Você vê que a natureza nessa época, ela vai secando. As árvores perdem as folhas, o capim vai secando e assim vai indo, né? Então é uma época ruim, meio feia. Quando vem a água, a chuva, aí a gente vê que a reação é quase que imediata. Tudo fica bonito, cheio de vida, né? Por isso que a gente pode falar, a palavra de Deus rega a nossa vida. Como em casa você pega alguma coisa para jogar água nas plantas, você fica regando as plantas, né? Para ela ter vida. E nós precisamos de vir na missa. Claro que tem outros momentos de oração que são importantes, mas a missa é aquilo que mais precioso nós católicos temos. Então nós estamos como que regando a nossa vida com a palavra de Deus, que nos deixa mais animados, fortes, né? Depois a gente vai comungar, receber o Cristo na Eucaristia, tudo isso para nos fortalecer. Então aqui a gente vem para buscar forças, vigor, coragem, reforçar o nosso ânimo. É um pouco parecido com a comida em casa, né? Nossas refeições que nós fazemos, e sem esse alimento material, nosso organismo, nosso corpo também não vive, né? Fica sem vida. Assim também, na fé, como Paulo fala na segunda leitura de hoje, na segunda carta aos Coríntios, pela fé que a gente acredita na ressurreição, é pela fé que a gente se enche da graça de Deus e a gente vai se abastecendo. Usar uma palavrinha bem simples, mas que é importante, nós vamos nos abastecendo de Deus. Por isso que na primeira leitura de hoje, que é tirado do livro do Gênesis, é um pouco cheio de simbolismo, quando fala de Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, né? Comendo o fruto proibido. Eles desobedeceram. Por isso veio o quê? A fragilidade, o pecado, a gente chama pecado, né? Pecado fragiliza a pessoa, deixa a pessoa fraca. Então ela se enfraquece. E acaba então descobrindo que não vale a pena ficar desobedecendo. Verdade? Nós ainda temos que lembrar dos mandamentos da lei de Deus. Nós aprendemos na catequese os mandamentos da lei de Deus. Eles não é para ficar sendo um peso para nós, mas eles são para a gente buscar orientação na vida, né? As pessoas que desobedecem os mandamentos, desobedecem a palavra de Deus, não dá a mínima, como se diz, ela fica no mundo como que desorientada. Se vocês observarem a cidade, né? Antigamente todo mundo morava na roça, até uns 40, 50 anos atrás, a maioria morava na roça. O comportamento dos que moravam na roça era bem diferente. Hoje o povo mora na cidade. E andando por aí, a gente vê cada coisa, né? Que nem parece que é a gente que está ali, pessoas, né? Grosseria, falta de educação. E às vezes em casa, tem pai e mãe que fala, tenta ensinar, mas não escuta padre, não escuta ninguém. Desobedecem. E por isso, vivem uma vida totalmente desequilibrada, uma vida sem nenhuma, diz assim, orientação. Mesmo que tenha, né? Mas vivem assim, desorientados, achando que está certo ainda, isso que é pior. Hoje em dia, o que é certo, o que era certo, né? O que é certo, para muita gente é errado. E o que era errado, passou a ser certo. Esse é o clima do mundo de hoje. Está tudo vivendo uma inversão
de valores. Então, o ser humano, ele tem que fazer essa grande descoberta, como nós estamos aqui, não é para desistir, né? Como São Paulo fala na segunda leitura, para a gente não desanimar, nós não podemos desistir, mesmo que tenha esse clima, né? Essas coisas que acontecem hoje em dia na vida, coisas absurdas, mas não podemos desistir da fé, buscar sempre a Deus. Por isso que Jesus, no Evangelho de hoje, ele está cercado de muita gente. Vocês escutaram, né? Jesus cercado de muita gente. Porque Jesus tinha um jeito diferente de ser. E quando Jesus estava cercado de muita gente, o que ele fazia? Ele ensinava. E eu gosto muito de ver Jesus ensinando, como está fazendo agora aqui. Ele que nos ensina. Nós estamos sentados aos seus pés, podemos dizer assim. Não é que a gente está, cada um no seu lugarzinho no banco, mas é a mesma coisa que nós escutamos no Evangelho agora há pouco, aquela multidão que o cercava e ficava escutando. Mas tinha gente que não escutava, né? Vocês viram que os parentes de Jesus, a família de Jesus, achava que ele estava meio atrapalhado da cabeça. Então eles tinham vergonha de Jesus. Aí vem os outros, aliás, as autoridades religiosas, dizendo que ele está possuído por Beelzebu, que era pelo demônio que ele fazia aquelas coisas. Então Jesus foi acusado por eles de estar com a cabeça atrapalhada, que era o comportamento do demônio. Olha só que absurdo, né? Como que eram cegos, pessoas cegas, olha como é que elas enxergam. A cegueira não quer dizer cegueira dos olhos só. Porque se você enxerga só com esses olhos aqui, é muito pouco. Mas se você enxerga com o olho do coração, do seu íntimo, olhar da sua alma, essa visão que eles não tinham, por isso que eles acusaram Jesus de estar fazendo coisa que era demoníaca. Olha, então hoje em dia ainda tem gente assim, né? Tem gente que vê o cristianismo como que uma coisa que vem para atrapalhar, é verdade? Lá na China, por exemplo, que o é comunista, esses dias atrás prenderam, porque ela é proibido, a religião católica. Aí houve um acordo entre o governo chinês e o Papa para que as coisas pudessem acontecer, mas o governo chinês não respeitou esse acordo com o Papa. Então mandou prender o bispo, prendeu os padres, os seminaristas e um monte de gente, né? Então no mundo ainda tem muita perseguição contra Jesus mesmo, né? A ação do Cristo. Nós aqui temos ainda uma liberdade de rezar, de estarmos aqui, né? Não está se prendendo ninguém. Mas no mundo ainda tem muitas coisas assim, desse tipo, que persegue o cristianismo, principalmente a religião católica. E Jesus, então, no Evangelho, continuando, né, ele vai dizer que não pode, fala em forma de parábola, como é que pode o demônio estar dividido, né? Que Cristo tinha dessa reação da família dele e da autoridade religiosa, tinha o quê? Uma negação do próprio Jesus. Cristo então foi rejeitado, foi como que desacreditado. E ele vai então dizer que ao enfraquecimento se tem divisão. Então não tem divisão. Então uma negação do Cristo. E depois o microfone ficou doido, né? Está falando de doidice sozinho. Mas, só para concluir,
Lia, interessante ver no final do Evangelho, porque Jesus estava cercado de tanta gente, e alguém vai dizer para Jesus o quê? Vocês lembram? Manda chamá-lo. Olha, tua mãe, teus irmãos estão ali fora, está te chamando. E ele olha ao seu redor e diz o quê? Aqui está minha mãe e meus irmãos. E para ser irmão e mãe de Jesus tem que fazer o quê, segundo Jesus? A vontade do Pai. É isso. O que é fazer a vontade do Pai? Fazer a vontade do Pai nada mais é do que amar, perdoar, sermos honestos, sermos sinceros, sermos gente de fé, gente que partilha a sua vida, né? Como vocês fazem na comunidade, em casa, em tanta coisa. Ser do bem e não do mal, né? Ser justo, honesto, são coisas que vão sumindo aos pouquinhos, viu? Assim como a gente vê que nos corguinhos tem por aí já secaram, minas que existia muito na roça secaram. O perigo é secar esses valores de hoje em dia. Sermos educados, tem coisa mais chata, triste do que encontrar gente que não é educada, né? Que não tem educação. Então, fazer a vontade do Pai é fazer isso e muito mais. Pequenas coisas da vida, do dia a dia, até dentro de casa, muitas vezes, o jeito da gente... É muito importante a gente ter paciência, né? E a minha mãe tem 93 anos, tem Alzheimer, e para cuidar dela não é fácil, porque ela não anda, e tem que pôr comida na boca dela, água, banheiro, cama, quanta paciência. Então a gente vai como que treinando, fazendo exercício da paciência, né? Nas confissões, que a gente atende as confissões, agora tá, com essa pandemia quase que não tem, né? No tempo da quaresma, o que a gente escutava muito era esse pecado, não tenho paciência. Ou então fico muito nervoso, fico muito nervosa. Então em casa a gente passa muito nervoso, a gente fica muito nervosa, não tem paciência. Então a paciência também é fazer a vontade de Deus. Mesmo que é difícil muitas vezes, mas tem que ter paciência. Então fazer a vontade de Deus não é que está longe de nós, é todas aquelas coisas do dia a dia, fazer bem feito, né? Então peçamos a Deus que nos ajude a fazer sempre a sua vontade. Isso vai fazer um bem muito grande para todos nós. Então vamos colher frutos muito bons se nós fizermos assim, né? Então vamos ficar de pé e vamos professar nossa fé.